Olá, olá, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde não, né? Bom dia, garotada do 6º ano, Escola Mestre Jesus. Que é o professor Newton, tá, de História. E vamos para mais uma aula. Lembrando, garotada, que nós estamos no capítulo 14 do módulo 4. Renascimento comercial e urbano, certo? Então, garotada, na última aula, nós meio que fizemos uma revisão sobre o fim do Império Romano, sobre os fatores que favoreceram o enfraquecimento do comércio, o enfraquecimento da vida urbana. Aí entramos no período medieval, certo? E agora estamos passando, dentro do período medieval, dentro do sistema feudal, nós estamos passando por um processo de intensificação das relações comerciais e urbanas, que a gente vai chamar de renascimento comercial e urbano, certo? Então, na última aula a gente conversou também os fatores que favoreceram esse renascimento. Entre os fatores que favoreceram, nós vamos ter o aumento da população. O aumento da população vai ocorrer porque as epidemias não estão tão fortes como antes, porque as guerras não estão acontecendo com tanta frequência como antes. E também porque nós vamos ter aí uma grande revolução agrícola, né? Utilizando novas ferramentas feitas de ferro, utilizando aí o sistema trienal de plantio, onde eles vão produzir cada ano em duas partes e uma fica descansando. Então isso vai favorecer a utilização dos moinhos movidos a água. Tudo isso favorece para que ocorra o aumento da produção, e esse aumento da produção vai gerar o que a gente chama de excedente, aquilo que eles não necessitam para sua sobrevivência dentro dos feudos. É esse excedente, esse excesso, que eles vão levar para ser vendido nas cidades, tá? Nos centros urbanos, beleza? Então hoje nós vamos prosseguir os estudos a partir da página 19. Então pegue seu livro, abra na página 19, que nós vamos começar a partir daqui, tá? Olha só, gente. Além dessas inovações, né, que nós comentamos aqui, eu deixei de falar na última aula sobre os mosteiros. Tá lá no finzinho da página 18. Os mosteiros, gente, eles eram espécies aí de núcleos de contemplação religiosa, tá? Onde os monges viviam ali para refletir, para estudar e tudo mais. Então esses mosteiros acabaram se tornando centros de pesquisa da época, né? E muitas das pesquisas que os monges faziam eram pesquisas relacionadas à produção agrícola, né? Ou seja, além de se dedicar à oração, eles também vão se dedicar a pesquisar e acabar descobrindo novas formas de cultivar o solo. Essa contribuição deles foi tão importante que lá no livro de vocês, na página 19, né, a gente tem aí um escrito do historiador Thomas Woods Jr., que ele comenta sobre essa importância desses monges. Então, olhe lá o que ele fala, lá na página 19, onde está o retângulozinho azul. Diz assim, ó: devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Em qualquer lugar em que estiverem, converteram terra brávia em campo cultivados. Dedicaram-se à criação de gado e à agricultura. Trabalharam com as suas próprias mãos, drenaram pântanos e desmataram florestas. Todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para toda a região da qual estavam situados. Os monges beneditinos foram os agricultores da Europa. Transformaram-na em terra de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. Então perceba a importância histórica que o historiador Thomas Woods dá para esses monges. Então esses mosteiros, gente, se tornam centros de pesquisa. Aí uma ideia de pesquisar
elementos que pudessem favorecer o aumento da produção. Então a gente pode colocar com toda certeza, se vier na prova de vocês, por exemplo, cite os fatores que promoveram o renascimento do comércio. Você vai falar lá da questão de um aumento populacional, graças à falta de guerras, à diminuição das pandemias. Você vai falar do aumento da agricultura, e aí você vai falar lá por causa da utilização das ferramentas de ferro, por causa da utilização acabei esquecendo agora, do sistema trienal de produção. Vocês podem falar com toda certeza das pesquisas dos monges, que eram voltadas para essa maior produção agrícola, certo? Porque é esse aumento da produção que favorece o renascimento do comércio, beleza? Vamos lá para outro ponto também. Outra questão importante, gente, é o aumento aí, a ampliação das terras que eram cultivadas, tá? Como a gente tem um aumento da produção de alimento no campo, os camponeses aí vão ter uma expectativa de vida elevada, né? A expectativa de vida, gente, era baixíssima. Expectativa de vida seria a idade média, a quantidade de anos em média que aquela determinada população vive, tá? Então, naquele tempo, a expectativa de vida era só 25 anos, gente. E com o aumento da produção e tudo mais, aumento da fartura de alimento, essa expectativa de vida passou para 35 anos, 10 anos a mais. Ainda assim, pouquíssimo, né? Eu tenho 31 anos, se eu vivesse naquele período eu estaria em pânico, né? Então, a estimativa de vida baixíssima, mas aumentou muito a partir do aumento da produção de alimentos, né? A população aí bem alimentada, ela passou a viver mais tempo. E também passou a ter um número maior de indivíduos, tá? Muitos senhores feudais ali, percebendo esse aumento da população servil e percebendo também que estavam vivendo mais, vão querer diminuir as obrigações para com os servos, né? Tentar diminuir os gastos em manter o feudo, até porque as terras passaram a não dar para todo mundo dentro do feudo. Então eles vão acabar liberando esses servos aí das obrigações que eles tinham. Lembra que os servos eram presos à terra, deviam obediência ao senhor feudal? Pois é, então o senhor feudal agora está dizendo, nossa, vocês estão em número muito grande, não tem como, então eu vou desobrigar aqui vocês do juramento que vocês fizeram. Vocês estão ali, podem ir embora. Tá? E aí alguns vão sair dos feudos e vão procurar outras áreas que eles pudessem cultivar, né? Então, outro grupo, por exemplo, no caso eles procuravam terras aí que eram pouco ocupadas, né? Geralmente ficavam às margens dos feudos algumas terras que não eram utilizadas, eram pouco exploradas. Tá? Então os camponeses começaram a produzir alimento também nessas terras. Tá? Outros fugiam dos feudos para fugir aí desse domínio do senhor feudal, né? Rompiam os laços com os senhores feudais e também, para sobreviver, acabavam se arriscando, plantando em áreas de pântano, em áreas de mata fechada e tudo mais. Certo? Feiras e rotas comerciais. Gente, no período feudal, como a gente já conversou, as atividades comerciais, elas não chegaram ao fim completamente, mas elas enfraqueceram muito, né? Então teve um profundo declínio. A base da economia feudal, você já sabe, era a agricultura. Eles trabalhavam, os servos, os camponeses trabalhavam para subsistência, né? Para produzir aquilo que era necessário para o feudo sobreviver. Os produtos aí que não eram essenciais, digamos assim, que não eram produzidos no feudo, como por exemplo o sal, eles acabavam comprando. Então presta atenção, que a gente falou que o comércio diminuiu sua intensidade, mas ele não desapareceu por completo. Tá? Alguns elementos necessários para a vida no feudo, eles acabavam tendo que comprar de outros lugares, né? Então aí com esse período que a gente está falando, melhores condições climáticas, melhores condições de vida no campo, um aumento da população, então tudo isso vai favorecer para que esse comércio se intensifique. Tá? A maior parte das atividades comerciais vão ocorrer nas chamadas feiras temporárias.
Essas feiras elas eram construídas, eram organizadas aí entre os comerciantes no cruzamento das rotas comerciais do norte e do sul, né? Essas rotas passavam por cidades muito importantes da época, como Champagne, Flandres, colônia de Frankfurt, tá? Muitos camponeses, artistas, artesãos vão se dirigir para esses cruzamentos, essas feiras, para tentar prestar serviço aos comerciantes que passavam por ali. E aí eu coloquei uma imagem aqui para vocês que representa alguns dessas rotas comerciais, certo? Então é no encontro dessas rotas comerciais que eles iam construindo, né, as suas feiras. Olha onde ficavam as feiras aqui, ó. Tá? Então, ou seja, nós temos aí uma intensificação das questões comerciais, tá? Com o aumento aí da importância das feiras, muitos feudos vão acabar recebendo viajantes que vinham de diversas localidades. Então esses viajantes pegavam produtos de uma região e levavam esses produtos para serem vendidos em outra região. Então nessa ida e vinda acaba acontecendo uma coisa que vocês conhecem muito bem, que a gente chama de intercâmbio cultural. Os povos acabam entrando em contato com artefatos, comidas, roupas, técnicas, cultura de outros lugares, de pessoas que tinham outros hábitos, certo? Por exemplo, eles entravam em contato com alguns produtos do Oriente, como por exemplo as especiarias, né, que vinham da Índia, com a seda que vinha da China, com joias, com tapetes que vinham da Pérsia e da Arábia. Então isso, o contato com esses produtos, tudo isso vai fortalecendo as trocas comerciais, tá, gente? Agora vimos o bom aqui das feiras, né? Vamos ver o problema relacionado às feiras. Gente, apesar aí das feiras estarem naquele momento aumentando sua quantidade, aparecendo por toda a Europa, né? Começam por todos os cantos das rotas comerciais, começam a aparecer as feiras, né? Nós vamos ter ainda o feudo como um grande problema para esse comércio. Como assim o feudo se tornou um problema para o comércio? Gente, para um comerciante sair de um local e chegar a outro, ele precisava atravessar vários feudos. Então imagina, por exemplo, que o camarada está bem aqui e ele quer vender o produto dele bem aqui. Eu vou mudar a cor porque essa cor tá muito igual a que tá lá. Deixa eu ver, vou colocar essa daqui. Acho que essa aqui tá boa. Tá. Então, mais uma vez, deixa eu apagar isso aqui. Agora vai. Por exemplo, o camarada tá bem aqui, pega os produtos dessa região e ele decide vender esses produtos bem aqui. Olha a rota que ele vai ter que fazer para chegar lá. Ó, ele vem, passa por essa cidade. Aqui ele já comercializa. Aí ele sobe, ele poderia ter também cortado o caminho por aqui, né? Passa por aqui, comercializa, vem, depois ele volta até ele chegar ao destino dele. Então, ao mesmo tempo que aonde ele vai parando, ele vai comercializando os seus produtos que ele trouxe daqui, ele vai atravessando vários feudos também. Ah, tio, mas por que atravessar os feudos era um problema? Gente, olha só. Toda vez que eles precisavam entrar num feudo, eles precisavam pagar impostos para o senhor feudal daquele feudo. Então, se eles passavam por 5 feudos, era 5 vezes que eles pagavam os impostos. E esses impostos, essas taxas, gente, cada feudo tinha a sua taxa. Elas não eram o mesmo imposto. Até porque cada feudo também produzia a sua moeda. Não existia, por exemplo, no Brasil. Imagina, no Brasil, todos nós utilizamos o real. Imagina que naquele período não tinha uma moeda unificada. Cada feudo utilizava a sua própria moeda. Tinha o seu sistema de peso e medida. Tinha o valor dos seus impostos. Então, eram 5 feudos. Tá aqui, ó, o feudo A, B, C e D. Muitas vezes o tributo do feudo A poderia ser bem mais caro do que o do feudo B.
Então o camarada não tinha nem ideia de quanto ele ia gastar. Ele ia passando e ia pagando os impostos porque precisava atravessar aí por aquele feudo, certo? E isso acabava atrapalhando uma classe que está surgindo, que é a burguesia. Burguesia, gente, vai ser essa classe de comerciantes, tá? Esses comerciantes, ó, lembra que eu falei do camarada que sai daqui para vender o produto dele por aqui? Ele é um burguês, ele faz parte da burguesia. Depois a gente vai entender por que é essa nomenclatura, tá? Então, no caso, para o burguês, para o comerciante, esse negócio de estar toda vez que ele precisa atravessar um feudo pagando imposto, isso prejudica o comércio. O fato de não ter uma moeda unificada prejudica o comércio também, tá? Então eles vão começar aí a se tornar, vamos dizer assim, contrários ao sistema feudal. Eles vão se opor a esse sistema aí onde os senhores feudais têm poder sobre os feudos. Eles vão propor uma ideia de unificação que pudesse intensificar e facilitar a produção, o comércio para eles, certo? Queridos, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Façam a questão da página... Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar o número da página. Tá aqui, a questão da página 20. Aí tá demais, né, professor? Ali até entendi se é de outra cor, mas ali... Aqui, cadê amarelo? Página... É que eu sei muito Face 20, né? Página agora 20, tá? Resolva a questão. Deixa eu fazer um teste aqui, gente, que eu nunca testei. Toda vez eu faço com o mouse. Deixa eu ver aqui. Página 20. Dá na mesma. Galera que eu disse, gente. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Faça o exercício da página 20. Envie para mim qualquer dúvida. Se vocês não entenderam algo nessa aula, algo da explicação, envie suas dúvidas que eu estarei respondendo assim que possível. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.